Olá, povo de Deus! Seja bem-vindo aqui no canal da Ivanilde Serafim. E hoje nós estamos com um novo tema nessa série de vídeos que eu estou fazendo. Seja forte, corajoso, não te pasme, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E hoje nós vamos entrar num novo tema. Nós concluímos até ontem, nós falamos sobre identidade. Sim, porque quando nós somos perseguidos e passamos por tribulações, nós somos sacudidos na identidade. Não foi diferente com Jesus. Foi para o deserto conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. E talvez seja o seu caso. Você foi conduzido a um deserto onde você se sente sozinho, sozinha neste lugar. E neste deserto você é tentado na sua identidade, porque foi a primeira tentação de Jesus, foi na identidade. Porque o diabo chegou para ele e disse: se tu és filho de Deus. A identidade dele era filho de Deus. Ele tinha acabado de receber uma afirmação de Deus. No batismo, quando João Batista mergulhou em águas, Deus afirmou: tu és meu filho amado, a quem tenho muito prazer, ou em quem me comprazo. Eu tenho prazer em ti, você é meu filho amado. Jesus recebeu aquela afirmação, entendeu quem ele era e foi para o deserto. No deserto, no momento de fraqueza, de muita fome, fraqueza fisiológica, com a necessidade fisiológica, o diabo vai lá e fala para ele: se tu és o filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Um detalhe muito importante é que quem não tem identidade, ela deseja provar para o outro quem ela é. E quem tem identidade, ela não se importa em provar nada para ninguém. Então Jesus tinha identidade, ele não provou para Satanás nem para o diabo ali que ele era filho de Deus. Ele não precisou disso, tanto que a resposta de Jesus, ele nem tocou no assunto de ser filho de Deus. Ele só falou que, olha, eu não preciso te provar. Eu não preciso de transformar pedra em pão. Eu não preciso desse pão, apesar de meu corpo estar necessitado, eu estar com fome. Apesar de parecer que eu preciso disso, mas eu preciso muito mais da palavra que sai da boca de Deus, porque essa me sustenta mesmo sem o pão. Ainda que eu não como pão, mas se Deus falar que eu vou ficar vivo, se o Pai falar que eu vou ficar vivo, eu serei alimentado no Espírito pelo Pai e ficarei vivo. É essa confiança que Jesus teve quando respondeu ao diabo. Assim é eu e você. Identidade firmada. E quando somos tentados na identidade firmada, você não tem necessidade de provar que você é bom, que você tem bom caráter, que não precisa provar nada. Seja apenas você focado no seu propósito. Mas o tema de hoje não é identidade, nós já terminamos ontem. Então qual é o tema de hoje, Ivanilde? Simples, o tema de hoje é: você não é uma vítima, você não é um coitado, você não é uma coitada. Para de viver como vítima. Vítima é quem não tem identidade. Vítima é quem não sabe quem é. Quem tem clareza, consciência, entendimento de quem é, não se preocupa com as pessoas e as opiniões. E muitas vezes, quando você está vivendo como vítima, você vai olhar para os resultados que você tem e vai culpar os outros. Eu estou sendo perseguido, então a culpa de eu não prosperar é porque eu tenho perseguição. A culpa de eu não ir pra frente é porque tem pessoas que estão com inveja de mim. A culpa de eu não prosperar é porque as pessoas não dão crédito pro que eu falo. Porque as pessoas não acreditam em mim. E sempre nós arrumamos desculpas para justificar, e são até justificativas verdadeiras, mas a gente arruma um monte de desculpa para justificar porque a gente não está vivendo a abundância de Deus e a vitória do Senhor. Mas por que isso acontece? Porque a gente usa justificativa e se sente o coitado e a vítima do mundo. Porque dentro de nós existem feridas e essas feridas nos fizeram se sentir vítima. Então nós somos feridos no nosso passado
Durante a nossa trajetória, nós carregamos feridas no coração, ferida de pai, ferida de mãe, ferida de irmãos, ferida de colegas, de primos, de tios, de avós, feridas muitas vezes de professores, né, de amigos, feridas às vezes amorosas, de um ex-namorado, de uma ex-namorada, do esposo, da esposa, feridas que vão se acumulando, colegas de trabalho, chefe da empresa, né, e assim vai. Feridas e traumas de acontecimentos e circunstâncias pelo qual você fica traumatizado. Você passou por alguma circunstância que ficou com traumas. Então você acumula tudo isso daí e você se sente a vítima do mundo. Para quê? Para se defender. Porque dói quando você passa por essas circunstâncias. E quando você passa por essas circunstâncias, é mais confortável você se fechar no seu mundo e não fazer nada para mudar a sua circunstância. Você se fecha e não muda a sua história, não muda a sua vida, porque você diz assim: a culpa é por causa do trauma que eu vivi. A culpa é porque eu fui abandonado. A culpa é porque eu fui traído. A culpa é porque eu fui rejeitada. A culpa é porque eu fui humilhada, porque eu fui injustiçada, porque eu fui, né, julgada, errada, eu fui vítima de abuso e etc. A gente começa a colocar as culpas em todas essas coisas pra gente não agir e tomar em nossas mãos a responsabilidade. Agora o que eu quero dizer pra você é que tudo que aconteceu é verdadeiro, a ferida que existe no seu coração, ela é verdadeira e nada disso é uma mentira. Mas aonde mora uma mentira aí? A mentira mora que a culpa é dessas coisas. Essas coisas podem ter contribuído e te empurrado para o mal. Mas você tem nas suas mãos responsabilidade de mudar isso. Tá na minha mão e tá na sua mão mudar isso. E como é que nós podemos fazer isso? Nós só vamos conseguir mudar a circunstância, mudar tudo quando nós entendemos o que realmente precisamos fazer. E para entender isso, a gente tem que buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, buscar em oração, buscar o Espírito Santo, buscar ajuda, buscar pessoas, mentores, conselheiros de Deus, cheios do Espírito Santo, que vai te direcionar na palavra, para que você consiga caminhar nessa direção. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, tentar resumir aqui o máximo, mas deixando bem claro, tá? Sem muito rodeio, mas também ser direto ao ponto, mas com clareza, porque eu quero que você entenda. Caso você esteja me assistindo e não esteja compreendendo ou entendendo de fato o que eu estou passando para você, pode me mandar a pergunta da sua dúvida, que eu tenho o maior prazer em tirar a sua dúvida. Mas eu gostaria que você entendesse perfeitamente o que Deus está falando com você aqui hoje, neste vídeo, em nome de Jesus. Que a vítima, ela não muda a circunstância, ela vai passar a vida inteira carregando um fardo pesado nas costas, de culpa, de dor, de sofrimento, de rótulos, de nomes, de injustiças, de sofrimento, e ela vai cada vez mais caindo para baixo e se sentindo, e se trancando no mundo, se sentindo coitado, 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 e daqui a pouco entra em depressão e daqui a pouco se mata. Pode não chegar nesse nível de se matar, mas vai ser uma vida amarga, uma vida sem ver a alegria, uma vida sem ver Deus agindo. E muitas vezes a gente tem no nosso coração a falta de alegria. E a gente acha que a falta de alegria é coisa boa, porque nós estamos... se eu não estiver passando por luta, é porque Deus não está comigo. Sim, mas a alegria não tem nada a ver com a luta. Você pode estar na luta e também ter a alegria. Porque a presença de Deus, ela traz alegria. Não importa a dor e a luta que você esteja passando, quando você é visitado pela presença de Deus, você é cheio de alegria. Você sabe disso? Você já experimentou isso? Então, nós precisamos entender que a tristeza, ela faz parte da vida. A gente vai sentir a tristeza em alguns momentos, mas elas não podem morar em nosso coração.
Ela não pode permanecer uma história inteira, a vida inteira, sempre com dor, com sofrimento. Não, não é isso que Deus tem pra nós. Então, com o que eu faço, Ivanilde? Eu já entendi que eu sou vítima, que eu vivo como vítima, que eu vivo justificando e explicando que eu não prosperei, que eu não avancei por conta dos meus problemas, das coisas que me fizeram. Então, você está trabalhando na empresa, você não prospera no seu trabalho por culpa do colega que te persegue, do chefe que não te dá oportunidades. Sempre você vai ter essa justificativa. Ah, eu tô no ministério, não prospero no ministério porque as pessoas não deixam. Sim, nós temos essa justificativa. Eu tô falando isso pra você e isso também serve pra mim, porque eu já vivi muito assim. Eu vivi muitos anos presa na vítima. Como eu fui vítima? Mas quando eu entendi que eu não sou vítima, eu comecei a mudar isso em mim. Ainda tô em processo de mudança. Não sou vítima, não me olhe como coitadinha, eu não sou coitadinha. Ah, não importa a injustiça que fizeram, eu não sou uma coitadinha e eu não sou vítima. E você não é coitadinho, não é coitadinha, você não é vítima. Como que a gente faz então para transformar isso? Eu não posso mudar o que a pessoa pensa ao meu respeito. Eu não posso mudar o que a pessoa fala ao meu respeito. Eu não posso mudar como que a pessoa, as coisas que as pessoas fizeram e como elas me tratam. Eu não posso mudar isso. O que eu posso fazer é decidir o que eu faço com isso. E hoje aqui eu vou te ensinar o que é que você faz com todas essas dores e circunstâncias da sua vida. Isso aqui é sério, eu tô te chamando para um assunto sério. O que é que você faz com essas dores que estão no seu coração e na sua vida? Eu vou te explicar. Primeiro, você vai pegar... Alguém te humilhou. Você se sentiu humilhada, humilhado. O que você vai fazer com isso? Primeiro você vai sentir essa dor, deixa ela doer, ela é verdade, ela é real. E você vai levar essa dor em oração ao Senhor. Senhor, eu estou me sentindo, seja verdadeiro com Deus, não esconde dele, não, ele sabe de tudo. Senhor, eu estou me sentindo mal. Estou me sentindo a pior pessoa do mundo, Deus. Eu estou me sentindo angustiada. Olha, Deus, eu estou me sentindo um fracasso, um lixo. Sabe por quê? Porque fulano fez isso comigo, eu me senti humilhada, ela me humilhou dessa forma. Deus, por que essa pessoa está me tratando assim? Pode chorar pro Senhor. Mas aí quando você terminar de desabafar, você fala para Deus, mas eu decido perdoar. Eu decido perdoar. Eu decido perdoar. Mesmo que você não esteja sentindo nenhuma vontade de perdoar essa pessoa. Mesmo que a sua vontade seja de sumir da frente dessa pessoa. Porque existem algumas pessoas que elas vão sentir vontade de sumir e desaparecer daquela pessoa. Excluir ela da vida. Outras vão querer bater, vão querer se vingar. Então, não importa se você está com raiva querendo se vingar. Não importa se você está chateada, triste, querendo ficar bem longe, distante dessa pessoa. Importa que você vai decidir perdoar. Perdoar você não sente no seu coração. Você decide. Você fala, eu vou perdoar e pronto. Porque quando você fala assim, eu vou orar para Deus me ajudar a perdoar, para Deus trabalhar no meu coração, para Deus fazer eu sentir, o Espírito Santo tem que trabalhar aqui para eu perdoar. Nada disso. Isso não existe. Esquece. Você precisa falar, eu decido perdoar. Eu decido liberar o perdão. Eu decido. E quando você decide perdoar, aí você vai orar e vai falar assim, agora eu abençoo a vida dessa pessoa. Fala o nome da pessoa, fala, eu libero essa pessoa para ela ser próspera, abençoada. Se ela não é salva, declara salvação. Se ela já é salva, declara libertação. Transformação de vida, abençoa a família dela, abençoa os negócios, as finanças, abençoe a vida dessa pessoa. Sabe por quê? Porque quando você perdoa e abençoa o seu inimigo, você está cumprindo o mandamento de Jesus, está amontoando brasas de fogo na cabeça dessa pessoa e o Espírito de Deus vai se encarregar de fazer a justiça por você, por ela também, mas mais por você. Quando você decide perdoar, Deus ele te recompensa para cada dia de humilhação, para cada dia de vergonha, ele reserva dupla honra.
Glória a Deus, dupla honra para cada dia de vergonha. O Senhor tem dupla honra. O Senhor tem bênção, prosperidade para aquele que se humilha. E perdoar é se humilhar. Mas tenho mais uma coisa para te falar. Todos os traumas que geraram alguma dor no seu coração, você precisa perdoar. Como assim? É um trauma, eu vou perdoar. Você vai ter que perdoar você mesmo. Você vai ter que perdoar alguém. Porque, de certa forma, num trauma, a gente acaba culpando a gente mesmo. Culpando alguém. A gente culpa, né? Às vezes tem circunstâncias que acontecem. Por exemplo, você é assaltado. Aí te gerou um trauma. Você tem que perdoar o bandido que te roubou. Você tem que perdoar você, porque senão você fica se culpando porque você não vigiou, porque você talvez não poderia ter tido uma atitude diferente, não ter sido assaltado. Aí foi atropelado. Você tem que perdoar o motorista que te atropelou. Você vai ter que perdoar você mesmo por ter sido descuidadoso, né? Quando andou sem cuidado e foi atropelado. Depende do trauma que for. Porque alguém morreu, perdoa a pessoa que morreu, porque lá no seu interior você não aceita. A pessoa que morreu te feriu, porque é como... Eu já vi muita gente vivendo luto, dizendo, por que você se foi? Por que você foi embora? Por que você me deixou? Ou seja, precisa perdoar e deixar a pessoa ir, libera a pessoa pra ir. Né? Ela chegou o momento dela, ela não tem o que fazer. Você vai ter que deixar ir. Porque senão, o que vai acontecer com você? Você vai deixar de viver? Você está vivo. Né? Desfrute você a sua vida, que a pessoa que se foi iria amar que você desfrutasse a vida sua, que ela já não tem mais. Então, o que eu quero dizer para você é que o perdão é tudo que você precisa para sair da vítima, para sair da culpa. Porque quando nós olhamos para os nossos resultados, todo fracasso na nossa vida, fracasso familiar, fracasso espiritual, fracasso ministerial, fracasso profissional, fracasso financeiro, fracasso de amigos, parentela, social, em todas as áreas, na sua saúde. Como é que tá a sua saúde? Como tá o teu corpo? Como que tá o teu espírito? Como que tá a tua alma? Então, os fracassos que você vive, todos eles estão ligados à falta de perdão. Eu falo sem medo de errar, que porque de certa forma aquilo tá te atrapalhando. Te atrapalha a ser o melhor profissional que você poderia ser, te atrapalha a ser o melhor marido, o melhor esposo, o melhor pai, a melhor mãe, te atrapalha a ser o melhor na igreja, naquilo que você pode fluir no seu ministério, no seu chamado, te atrapalha no seu relacionamento com Deus, te atrapalha na saúde, te atrapalha em tudo. Então hoje, decida perdoar. E eu anotei aqui no meu caderno, para que você possa perdoar os seus pais e antepassados. Pelos erros, pelos pecados, pelas falhas. Nossos pais, por melhor que fossem, que deram o melhor por nós, eles falharam e erraram, porque são seres humanos. E nós necessitamos de perdoar nossos pais. Nós necessitamos de perdoar os nossos irmãos, os nossos primos, toda a parentela. Perdoar nossa família, esposa, esposos, filhos. Devemos perdoar os professores, todos os professores que a gente teve, que nos feriu desde a infância até a vida adulta. Se você fez curso, se fez faculdade, de certa forma a gente tem feridas de professores. Professores grossos, ignorantes, professores que te humilhou, que te maltratou, que te envergonhou. Tem que perdoar. Perdoa pastores, líderes de igreja, vizinhos, todos os adultos que de certa forma te fez um mal. Então faz uma faxina de perdão no seu quarto. Não espera sentir vontade de perdoar ninguém. Decida, libere o perdão e abençoe. Cada pessoa que você perdoar, você ora para Deus dar a bênção dele sobre a vida dessas pessoas. E se você foi abusado, abusada, perdoe os seus abusadores. E depois que você pedir perdão, você vai, em nome de Jesus, entrar num lugar com Deus de receber o perdão de Deus e ser livre. Ou seja,
Por que nesse lugar de receber? O perdão por ter guardado mágoa, por ter ficado ferido, por ter se sentido vítima. Porque quem anda com feridas no coração é orgulhoso. Quem não libera o perdão é orgulhoso. Quem tem dores, mas foi aquela pessoa que me humilhou, como eu tenho orgulho. O orgulho tá nela que me humilhou. Mas você guardou no coração e de repente você fala assim, não, mas eu não tenho sentimento nenhum aqui por aquela pessoa. Eu trato ela bem, eu ainda falo com ela, mas tá doendo. E essa dor se chama falta de perdão. Porque o bálsamo de cura só é liberado na nossa vida através do perdão. Não tem como ser curado de nenhuma dor emocional no seu coração sem perdoar. Não existe. E pra gente finalizar esse vídeo, quero contar pra vocês. Certa ocasião, eu fui muito ferida por algumas pessoas que pra mim foi uma grande decepção, uma grande frustração, porque eu servia essas pessoas, eu fazia o bem para essas pessoas, eu ajudava essas pessoas, eu amava essas pessoas, eu trabalhava junto ao lado delas, fazendo com que elas conseguissem, né, fazer o trabalho delas. Eu auxiliava, eu era uma auxiliadora do ministério dessas pessoas. Só que essas pessoas não viam dessa forma. Então elas vieram contra mim de uma forma como se eu fosse inimiga. E me feriram muito, muito, com palavras. De forma com que eu fiquei muito mal. E um dia, nessa mesma época, a gente estava num culto. E essas pessoas estavam lá servindo, sorrindo, felizes, sendo honradas. E eu estava sentada num cantinho, sentindo aquela dor. E aí eu falei, eu fiz uma oração, abaixei a cabeça diante de uma multidão, porque a igreja estava lotada. E eu falei, Senhor, eu não desejo o mal dessas pessoas. Eu desejo bem, eu não quero que o Senhor faça com que elas sofram, não quero que elas sintam a dor que eu estou sentindo, não. Eu não desejo vingança, eu abençoo eles. E eu libero perdão, mesmo que eu não estou sentindo vontade. Eu decido perdoar eles e deixar que o Senhor cuide disso. Mas cura o meu coração. Porque a mulher do fluxo de sangue sangrava no corpo físico. Fisicamente, mas eu, igual a ela, estou sangrando no meu coração, estou sangrando por dentro, e eu preciso que o Senhor me cure. Eu toco agora nas tuas vestes, mas eu vou te pedir uma coisa. Naquele dia, o Senhor fez todo mundo conhecer que aquela mulher foi curada. Hoje, eu só quero que o Senhor faça eu saber, mas eu não quero que ninguém aqui saiba que o Senhor está me curando. Mas eu quero ser curada. E naquele momento de louvor, veio uma irmã cheia do Espírito Santo, colocou a mão assim em mim, exatamente no meu coração, e disse, receba a cura que tens me pedido agora. E saiu. E na hora que ela saiu, eu senti aquela presença de Deus descendo. Eu não contive as lágrimas e aquela dor foi curada. E eu fui livre, porque eu liberei o perdão de uma injustiça tamanha e abençoei os meus opressores. Claro que aquela ferida e aquela dor não foi curada instantaneamente. Ela começou eu recebi um grande alívio da dor. E ela foi aos pouquinhos cicatrizando, até não doer mais. Então esse é o conselho e meu testemunho que eu dou pra você. Libere o perdão e saia da vitimização. Você escolhe viver como vítima. A culpa de eu não prosperar é porque o fulano fez isso comigo. A culpa de eu não prosperar é porque isso e aquilo. E a gente começa a justificar nossos fracassos. Porque eu não tenho oportunidade. Porque eu não prospero por isso, por aquilo. Em vez de a gente fazer o que é preciso ser feito. Mas para a gente conseguir fazer o que é preciso ser feito, a gente precisa liberar o perdão e receber a cura. Você vai dar as costas para as pessoas que estão te perseguindo, te ferindo. Você vai dar as costas para os problemas, para o diabo, para o que o diabo está falando, para aquilo que ele está te acusando e vai focar
no seu propósito, vai focar na vontade de Deus, no que Deus fala a teu respeito. Quando você foca em Deus, no seu propósito, no seu objetivo, no porquê você está aqui na terra, você tampa os ouvidos para ouvir as vozes do mundo. E você vai ter que sempre fazer esse serviço, todos os dias, porque vai chegar um momento que você vai ser tentado de novo, vai ser tentado de novo, vai ser tentado de novo. E o meu conselho, a minha palavra para você é: não ceda às tentações. E ainda que você caia em alguma tentação, porque é normal, o ser humano, às vezes, a gente está distraído, às vezes não percebe e cai. Assim que perceber que caiu, já se arrepende, porque aí você encontra a graça do Senhor sobre a tua vida. Espero que eu consegui alcançar o teu coração e ser claro com você, para que você entenda perfeitamente o que eu estou tentando te passar. Caso você não tenha entendido, não tem problema. Você pode mandar para mim aí nos comentários, você pode mandar para mim no privado, se você tiver o meu contato. Se não tiver, me procura no direct do Instagram. Pode me mandar a pergunta sobre o que realmente você precisa entender, para que eu faça mais vídeos explicando para você. Mas de já, eu abençoo você e libero para que você seja uma bênção, seja próspero. Você não é vítima, você é um herói, você é uma heroína, você é mais que vencedor em Cristo. Jesus já pagou o preço, já venceu por nós. Nós só precisamos tomar posse daquilo que já é nosso. Talvez você ainda não está vivendo as promessas de Deus porque você ainda não entendeu que para viver as promessas de Deus você tem que estar pronto. E estar pronto significa ter maturidade. Estar pronto significa não andar na vitimização. Estar pronto significa não ter feridas e dores no coração. Estar pronto significa não ficar contando historinhas de justificativas para não tá melhor, para não prosperar, mas é focar em o que eu preciso fazer para melhorar, para fazer isso aqui acontecer e buscar cada vez mais a mudança em sua vida. Eu entendo que eu preciso de mudar todos os dias, e todos os dias eu tenho que aprender alguma coisa, todos os dias eu tenho que melhorar em alguma coisa, porque é assim que nós vamos vivendo até ser dia perfeito. Mas se você continuar vivendo como vítima, você não vai viver as promessas de Deus na terra, porque Deus não pode confiar coisas grandiosas que Ele já prometeu para você em pessoas que não têm estrutura. Porque o que adianta Ele pegar algo maravilhoso e colocar em uma pessoa que não tem uma estrutura? Vai se perder, assim como o odre velho com vinho novo não tem estrutura. Se perde o vinho, se perde o odre. Por isso precisa ser renovado, para você ser um vaso novo para receber o vinho novo. Amém? Fique na paz do Senhor. Beijos e até o próximo vídeo.